Plantão urgente, pressão aumenta no Flamengo e Filipe Luís emite nota oficial. Treinador quebrou silêncio sobre coletiva polêmica. Olha, gente, o assunto é polêmico, é delicado, viralizou. Falando aqui do campo e bola, o técnico Filipe Luís se encontra aí, talvez no seu momento de maior pressão como técnico do time, devido a várias razões. A equipe teve reforços, possui um elenco muito caro, todo mundo recebendo em dia, mas o futebol apresentado tem sido muito ruim e o time pouco competitivo. Filipe é um técnico muito bem pago, aliás, está recebendo aí 3, 4 vezes mais do que recebia, com um contrato renovado e, consequentemente, espera-se mais dele e ele será mais cobrado por isso. Aliás, já está sendo cobrado, né? E quem faz esse papel é José Boto, que foi colocado por BAP para realizar essa função. Só que ontem, gente, na coletiva de imprensa, o que chamou a atenção foi uma fala do Filipe Luís sobre o caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior. Todo mundo sabe, quem não sabe ainda, eu vou aqui só falar rapidamente. No último jogo da Champions, Benfica e Real Madrid, em Portugal, teve um caso de racismo do Prestiani, jogador argentino do Benfica, com o Vinícius Júnior. E aí viralizou, no mundo todo, vários treinadores, jogadores e ex-jogadores falaram sobre o caso. E ontem, o técnico Filipe Luís, ele foi perguntado sobre esse episódio de racismo do Vinícius Júnior, com o argentino Prestiani, e ele disse isso aqui, o que chamou a atenção. Ele acabou dizendo que foi um caso isolado do Vinícius Júnior, disse que é muito bem tratado na Argentina, que é um país lindo. E o caso de racismo aconteceu com um argentino, com o nosso Vinícius Júnior, que é brasileiro. O Filipe Luís disse aqui, sempre fui muito bem tratado aqui, me encanta a Argentina, sempre fui muito feliz, muito bem recebido, só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado desses, do Vinícius Júnior, não influencia em nada do que penso desse país lindo. Filipe falou isso na coletiva e logo depois que acabou a coletiva, essa fala do Filipe já tinha viralizado no Brasil e no mundo, principalmente na Espanha. Eu tenho aqui alguns comentários de personalidades do mundo da bola, seja comentarista, jornalista, que colocaram isso nas redes, falando desse episódio do técnico Filipe Luís na coletiva de ontem após a derrota de 1-0 para o Lanús. Resposta muito decepcionante do Filipe Luís. Ele é o técnico do Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil. É o clube formador do Vinícius Júnior. Não foi um caso isolado. É uma crítica forte sobre o tema. É absolutamente necessária. Não só dele, mas de outros técnicos, jogadores, clubes e entidades. Tem que expor mais isso. Ele foi muito infeliz e sem noção na resposta. O outro disse: decepcionante a opinião do Filipe sobre o caso envolvendo o Vinícius Júnior. Olha apenas para o próprio umbigo. Tenta ficar bem com a Europa, mas se queima com quem deveria ser o mais importante, que é a torcida do Flamengo. A paciência com o futebol jogado já é pouca. Depois dessa declaração, então, é lamentável. Esse posicionamento do Filipe Luís pegou muito mal. Foi uma declaração absurda. Está viralizando em todas as mídias. Até mesmo os próprios jogadores do Flamengo. E aí por que eu digo isso? Porque hoje o zagueiro Danilo reforçou o seu posicionamento sobre o racismo e cobrou que pessoas brancas devem escutar. Ou seja, esse comentário do Filipe Luís chegou ao elenco. Esse vídeo do Danilo que ele repostou hoje foi uma declaração dele de 2023. Foi uma declaração lá para os italianos. E um outro comentário aqui. Pior que o desempenho do Flamengo foi o desempenho do Filipe Luís em 2 entrevistas. Essa aqui foi do Eric Faria. Antes e depois do jogo. Derrotas acontecem em jogos de futebol, mas você não pode se omitir de um tema tão importante. Filipe foi muito, muito, muito decepcionante quando se referiu ao caso de Vinícius Júnior. Antes do jogo, ele meio que lavou as mãos, dizendo que não tinha como julgar porque era a palavra do Prestiani contra a palavra do Vinícius Júnior. Quando nesses casos, claramente, a gente precisa credibilizar a vítima.
As reações do Vini Júnior e de todo o seu entorno mostram que não dá para ficar neutro nessa história. A gente sabe muito bem de qual lado a gente tem que ficar, que é do lado do Vinícius Júnior. São muitas atitudes questionáveis que o Felipe vem tomando no comando técnico do Flamengo. Eu posso aceitar a má fase, posso entender que o time não está bem, mas o que não entra na minha cabeça é uma pessoa tão influente para nós e importante dar uma entrevista como a de ontem. O Felipe não foi só omisso, foi covarde. O que ele fez foi faltar com respeito com uma das milhões de pessoas que sentem um reflexo do racismo no dia a dia de suas vidas. É decepcionante demais ver um ídolo virar as costas para um menino que foi criado aqui dentro. Tudo para fazer média com europeus. Não foi só uma fala sem pensar, foi algo pensado, né? Aliás, ele pensou em agradar pessoas do local onde ele tanto deseja estar. E o outro aqui para encerrar. A infeliz declaração de Filipe Luís no episódio de racismo contra o Vinícius Júnior pode representar um ponto de inflexão na relação entre ele e a torcida. Muita gente que o tinha com uma boa consideração, que gostava muito do Felipe, agora se decepcionou depois dessa fala. Se eu fosse ele, corrigiria a rota rapidamente. Olha, não sei se ele conseguiu corrigir, mas pelo menos ele tentou. Uma nota oficial do técnico Filipe Luís foi emitida hoje através do grupo nosso de jornalistas, né, da comunicação do Flamengo. E o Filipe Luís disse isso aqui, ó. Após a partida de ontem contra o Lanús, ele teve que lançar essa nota porque repercutiu no mundo inteiro, não só no Brasil, isso foi mundo afora, né? Essa fala do Felipe foi realmente muito ruim num momento de derrota do Flamengo, que não tinha nada a ver com o jogo, e ele acabou destacando o caso do Vinícius Júnior como um caso isolado para falar bem da Argentina. E aí hoje, agora há pouco, a nota oficial do Filipe Luís foi essa aqui, ó. Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, fui questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que, antes da partida, em entrevista exclusiva ao Detetor de Direitos, expus minha opinião, minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um episódio lamentável de racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Filipe Luís, técnico do Clube de Regatas do Flamengo.